entender que aquela igreja que sofreu todas essas coisas não era uma igreja diferente da gente hoje. Nós também somos sufocados por dores. Nós também gememos aos pés de Jesus. Nós também temos o nosso tapete tirado debaixo dos nossos pés, vez por outra, meus irmãos. Nós também gememos. Nós também ficamos sem entender os planos de Deus muitas vezes. E é importante a gente se lembrar que Jesus não começou o plano de uma igreja tão vitoriosa, tão poderosa, que nem as portas do inferno poderiam resistir a essa igreja. Aí deu uma pausa quando ele morreu. Aí foi um período de escuridão e de luto. E depois ele começou um novo projeto. Não foi o que aconteceu. A mesma igreja amassada, enlutada, a mesma igreja completamente apertada, é a igreja de hoje, é a mesma igreja. Cristo fundou a igreja uma única vez, uma única igreja, e nós somos essa igreja. Então, se aquela igreja que foi fundada, na verdade, se essa igreja que foi fundada naquela época teve que aprender na dor, na alegria, na esperança ou na falta de, nós também precisamos. Porque essa era a única garantia para aqueles irmãos continuarem com Cristo. Se eles se entregassem a todo o medo que estava sentindo, o projeto seria prejudicado. E Jesus não queria começar uma nova igreja, uma única igreja. Cristo vem buscar a mesma igreja que ele fundou naquela época. É a mesma igreja. Passando por todas as lutas e tribulações, a mesma igreja. Glória a Deus. Eu sei que nós estamos no culto de vitória, mas eu não vim aqui para te vender uma vida sem tribulação. Eu não vim aqui para te enganar com promessas vazias, para te enganar com um evangelho mentiroso. Eu não vim aqui para isso. Essa palavra que não mente, essa palavra que não falha, essa palavra que não passa, essa palavra que não caduca, diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Se você quiser abrir comigo, deixa Mateus marcado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Essa palavra diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Há tribulações, há dores, há gemidos. Mas essa mesma palavra também diz em Romanos 8, dos versículos 36 a 39. Romanos 8, 36 a 39. Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Essa mesma palavra também diz em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limitar só a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limitar só a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
E com isso eu não quero jogar um balde de água fria na sua fé, se você veio hoje para buscar por porta de emprego. Eu não vim jogar um balde de água fria na sua fé se você veio buscar resposta a um anúncio de divórcio, se você veio buscar cura para uma doença. Não é isso que eu quero fazer de forma alguma. O que eu quero fazer é justamente o contrário. É te dizer, olha, Deus tem mais do que isso. Deus tem mais do que resposta. Deus tem mais do que essa vitória. Deus tem mais do que emprego. Deus tem mais do que saúde. Deus tem mais do que conforto. Deus tem mais do que consolo. Deus tem mais do que roupa. Deus tem mais do que dinheiro. Deus tem mais do que isso. É isso que essa palavra quer dizer. Se eu ficar com meu coração esperando somente nessas coisas, eu sou infeliz. Mas se eu coloco e posiciono meu coração onde o coração da igreja de Cristo tem que estar, olhando para o porvir e crendo, nada vai conseguir me separar da provisão dele, do amor dele, do favor dele, dos olhos dele. Nada me separa dele. Se eu coloco meu coração nesse lugar, eu passo por qualquer situação, qualquer uma, porque essa igreja passou. Eu não estou inventando aqui uma história que possa emocionar os irmãos. A igreja de Cristo passou por isso. Eles experimentaram isso. E houve história para acontecer depois. O que eu quero dizer para você é que Deus tinha para aquela igreja algo que eles jamais poderiam imaginar. Jamais poderiam, por mais que alguém fosse super otimista, ninguém jamais poderia calcular que poderia existir um capítulo depois de toda aquela dor, de toda a incerteza que eles estavam vivendo, de todo o aperto que estavam passando. Se naquela época alguém falasse assim, gente, peraí, lembra do que Isaías profetizou? Deus disse, eis que eu faço uma coisa nova, será que vocês não veem? Eu vou fazer rio brotar no deserto, olha, vocês não conseguem enxergar. Se alguém dissesse isso no dia da crucificação, essa pessoa seria taxada como maluca, insensível. Você é o quê? Você é sem noção? Você não está entendendo o que está acontecendo aqui? Mas foi isso que Deus falou que faria. E foi isso que Deus fez na igreja. E é isso que Deus continua fazendo na igreja. O mesmo Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus tem mais do que a gente imagina. Ele tem renovo quando a igreja está apertada. Deus tem renovo quando a igreja está machucada. Deus tem renovo quando a igreja está enlutada. Deus tem renovo para nós. Se não tivesse o renovo, a gente não ia dar conta. A gente ia se abatendo, até ser completamente consumido. Por isso a importância de termos um mês voltado e focado para renovo. A igreja que não recebe desse renovo não é forte. A igreja que não confessa que precisa do renovo não vence. Porque senão a gente não consegue. A gente precisa do renovo do Senhor. E nessa noite eu vim dizer para você, há renovo no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso, meus irmãos, que a mesma palavra que era pregada naquela época para aquela igreja pode ser tranquilamente pregada nessa época para essa igreja, porque o mesmo Espírito que levantou Jesus da cruz naquele dia é o Espírito que nos levanta todos os dias. O mesmo Espírito que o fez triunfar é o Espírito que faz a igreja triunfar até hoje. É o mesmo Espírito. Por isso o mesmo Evangelho. Por isso não precisamos de adaptações. Por isso não precisamos de novidades. A mesma palavra sustentou a igreja naquela época. E a mesma palavra sustentará a igreja até Jesus chegar para nos buscar. A mesma palavra. Não negociamos isso, meu irmão. Não negociamos isso. Vá comigo a Mateus 28. Se você deixou marcadinho aí, nós estávamos em Mateus 27. Falamos sobre a morte de Jesus. Vamos a Mateus 28. Eu serei muito breve nessa palavra. Mateus 28, versículos 5, de 5 a 7. Mateus 28, de 5 a 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais,
Porque eu sei que vocês estão buscando Jesus que foi crucificado. Muito obrigada, meu irmão. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venha ver onde ele jazia. Muito obrigada. E depois depressa. E dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como eu vos digo. Você pode estar pensando assim, mais presbiteral, olha. Se eu sou a mesma igreja de Pedro, se eu sou a mesma igreja de João, eu sou a mesma igreja de Estevão, por que eu não consigo ver minha vitória? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo projetar saída? Por que eu não consigo? Eu vou deixar o anjo responder para você. No versículo 7, foi o anjo que disse assim, ele vai para Galileia, ali o vereis. Há um comando do céu. Há um direcionamento do céu. Não é para ficar em casa, não é para viajar para Emaús, não é para ir para o Egito. Não, vão para Galileia, porque ali o vereis. A grande virada para a igreja, a grande chave de vitória para a igreja está exatamente nisso aqui. Quando a gente consegue silenciar qualquer outra coisa que não seja o comando específico do céu para nós. Porque eu não consigo vencer. Porque eu não estou ouvindo o Espírito que me faz vencer. O segredo para a igreja não ter sucumbido naquela época foi ter obedecido ao comando que veio do alto. Nunca deixou de vir comando do alto para a igreja. Nunca deixará de vir comando do alto para a igreja. Jesus prometeu, não vou abandonar vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar um consolador. Ele vai apontar para todas as coisas que eu ensinei. Ele não vai deixar vocês esquecerem do que eu falei. Porque tudo que eu falei é garantido. Se fizer o que eu falei, vence. Se fizer o que eu falei, vive. Se fizer o que eu falei, consegue. Então existe um segredo. Existe um segredo. O segredo é, eu preciso ouvir o comando que vem do alto para a minha vida. Porque na hora em que somos esmagados, parece que a gente está tão sensível que qualquer barulhinho incomoda a gente. Isso quer dizer que a gente está ouvindo qualquer coisa, a gente está tão sensível. E o grande perigo da igreja de Cristo, quando está sensível, é dar ouvidos àquilo que não precisa e não deve ser ouvido. A igreja de Cristo não ouve o seu próprio coração. A igreja de Cristo não ouve suas próprias dores. A igreja de Cristo não ouve bons conselheiros do mundo. A igreja de Cristo não se guia pelo que seus amigos aconselham. A igreja de Cristo ouve o Espírito Santo que estava em Cristo. Quando a igreja de Cristo ouve o Espírito, aí ela vence. Aí ela rompe, aí ela passa. Como isso acontece? Não sei te explicar, mas eu posso dizer que acontece, porque está comprovado, já aconteceu. 1, 2, 3, 4, centenas de milhares de vezes. A igreja foi pressionada, a igreja foi colocada no final da fila, e quando ouviu o que o Espírito disse, se levantou de novo e surgiu vitoriosa mais uma vez. Nós somos essa igreja, meus irmãos. Nós não somos diferentes da igreja pressionada na China. Nós não somos diferentes da igreja pressionada nos países perseguidos. A mesma igreja. O que nos fará vencer, então? Ouvir aquele que fala com a igreja. Ouvir o que direciona a igreja. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Quando Jesus se preocupou em escrever cartas para nós como igreja, ele falou assim no final: quem tiver ouvido, vai ouvir. E quem ouvir, vai vencer. Sabe qual é o segredo da igreja vitoriosa? Ouvidos abertos para o Deus da igreja. O grande perigo de estarmos pressionados, seja lá pelo que for,
pela tentação, pela dor, pela escassez, pela doença, seja lá pelo que for. O grande perigo é que nessas horas o nosso coração começa a falar um pouco mais alto. É normal isso acontecer. O grande perigo é que nessas horas os amigos começam a falar mais alto. Não foi assim com Jó? Em nenhum outro momento você vê amigo de Jó. Homem rico pra caramba, você não vê um amigo falando nada. Mas foi só pressionar um pouquinho, apareceu, foi gente para dar conselho. É sempre assim. Jesus estava refinando a carne humana, porque como o espírito ele estava completamente pronto, sempre esteve pronto, mas como homem ele precisava passar por tudo aquilo, e refinando a carne mortal, vem o diabo e começa a conversar com ele, começa a tentar ele, começa a falar com ele. Esse é o processo. Então a vitória está em, opa, já entendi o que está acontecendo aqui. Tenho que ouvir o Espírito, tenho que ouvir o Espírito, tenho que ouvir o Espírito, tenho que ouvir o Espírito. Não há vitória para a igreja que não tenha ouvidos abertos ao que o Espírito da igreja diz à igreja. Não há possibilidade de vitória. Você pode ler quantos livros de autoajuda você quiser. Não há garantia de vitória se não ouvir o Espírito que está na igreja. Nós podemos ouvir as melhores e mais empolgantes pregações que existem. Se elas não estiverem cheias do Espírito que guia a igreja, não há vitória para a igreja. A vitória da igreja está em ouvir aquilo que o céu está dizendo. Eu separei algumas passagens que comprovam o que eu estou te falando aqui, meu irmão. João 21, versículos 5 e 6. João 21, 5 e 6. Jesus fala assim, Jesus perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, eles responderam. Então ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão comida. Específico. Atos 9, 10 e 11. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta, vai para a rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem que era de Tarso, ele se chama Saulo, porque ele está orando. Específico. Mateus 17, 27. Mas, para não escandalizá-los, vai para o mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abre a boca desse peixe, você vai encontrar uma moeda de 4 dracmas, pega essa moeda, entrega para eles e paga o meu imposto e o seu. Específico. Totalmente específico. Lucas 22, de 10 a 13, e ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água vai encontrar vocês. Sigam esse homem até a casa que ele entrar e digam para o dono da casa: Jesus está perguntando onde está o salão de hóspedes no qual comeria Páscoa com meus discípulos. Esse homem vai mostrar a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Comando específico. Comando específico. Meu irmão, o mesmo Jesus ainda fala. O mesmo Jesus ainda cuida da sua igreja. O mesmo Jesus. Há comando específico do céu para a igreja. Há comando específico do céu para a igreja. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja pode estar machucada, mas a igreja jamais ficará desnorteada. A igreja de Cristo nunca na história ficou, não está e nunca ficará desnorteada, porque há comando do céu diariamente, constantemente, para aqueles que ouvem o Espírito que dirige a igreja. Então a chave da vitória, sabe qual é? Ouça o céu, ouça o céu. Silencia o seu coração, silencia a tua alma, silencia o que quer que seja. Ouça o comando que vem do alto. Esse é o segredo da vitória. Essa é a chave da vitória da igreja. Ah, mas isso é... Nossa, é tão vago. Vago.
Eu li aqui vários textos, irmãos, específicos. Eu creio que Jesus ainda fala do mesmo jeito com a igreja. Do mesmo jeito. Não vai por essa rua, vai por aquela. Ali vai ter uma moça, você vai entrar, você vai orar, você vai sair. Eu creio que Jesus vai dizer, você vai orar assim, 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 e o Espírito Santo te leva a orar como convém, e na oração ele vai te dando a palavra certa, e ele abre a porta certa, e ele diz, essa porta não, essa porta sim, entra por essa porta não, sai daí, deixa isso, pega aquilo, aproveita isso, abandona aquilo. Ele não nos deixou órfãos. O que é ser alguém órfão? Ser órfão é não ter um comando que vem de alguém maior do que você. Ser órfão é não ter pai e mãe, não tem alguém mais experiente do que eu, ou que tenha mais autoridade do que eu, me direcionando. Eu sou órfão. Jesus disse, a igreja não é órfã. Há direcionamento, há comando. E há comando específico. Há vitória para a igreja. Sempre houve vitória para a igreja. E sempre haverá vitória para a igreja. Se você quer receber vitória, se você quer receber renovo, se você quer receber direcionamento, não há outra maneira. Essa noite você e eu, nós precisamos nos render no altar do Senhor e dizer, Espírito Santo, eu preciso ouvir o que vem do alto para mim. Assim como Jesus fez. Pai, o meu coração está gritando por uma outra coisa, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu me enquadro ao direcionamento, eu me enquadro ao comando, eu me sujeito à vontade, eu me alinho ao que vem do alto. É o segredo da vitória, meus irmãos. Não existe em Deus nenhum prazer em nos ver perdidos. Porque Deus não criou uma igreja para estar perdida. Deus deixou tudo, todo o comando, tudo. Meus irmãos, aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Não é necessário tirar nada nem colocar nada. Aqui tem tudo. Essa é a chave da nossa vitória. Essa é a chave da nossa vitória. Ouvir isso aqui, viver isso aqui. Ah, minhas irmãs, mas o presbiterário, eu preciso de uma porta de emprego. Ouça o comando do céu e a porta vai abrir. Ah, eu preciso da conversão do meu filho. Ouça o comando do céu e você vai agir com sabedoria e ele vai se converter. Haverá salvação. Ah, eu preciso de uma resposta para minha saúde. Ouve o comando do céu e se atenta ao que o céu está dizendo. Faça exatamente o que o céu está dizendo e a vitória é garantida. Não sou eu quem estou dizendo. Ele disse, aquele que ouvir a minha palavra, esse vai encontrar vida, e vida eterna. Não terá fracasso, não terá desgosto, não terá uma surpresa desagradável no final. Aquele que ouvir e obedecer, vai vencer comigo. Essa é a promessa, e nós precisamos nos agarrar nessa promessa. Se nessa noite você precisa de vitória, eu quero te dizer, nós precisamos abrir os nossos ouvidos ao que o céu está dizendo. Abrir os nossos ouvidos ao que o Espírito está dizendo. Talvez o Espírito já esteja falando contigo há alguns dias. Talvez Deus já venha dando direcionamentos há alguns dias. E nós, com o nosso coração resistente aos comandos do céu, às vezes a gente faz meio que um ouvido de mercador. A gente fala de audição seletiva, eu escolho isso aqui, eu escuto isso aqui, ainda não. E aí a gente fica nesse marasmo, eu não consigo experimentar a vitória, eu não consigo romper, eu não consigo avançar. O problema está aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa noite eu quero convidar você a orar junto comigo. A clamar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. E abra os nossos ouvidos para ouvirmos o que Ele diz à igreja. Deus é específico. Eu creio que Deus tem algo para falar com você, com você, com você, com você e comigo.
Deus é específico. Eu gostaria de convidar para orar junto comigo aqui na frente aquele irmão que está passando por algumas dificuldades na sua saúde e diz: olha, eu estou tão pressionado por isso, não sei o que fazer. Vem aqui à frente, deixa o Espírito ministrar sobre a sua vida. Eu quero convidar aqui na frente aquele irmão que está passando por provação financeira. Preciso de um milagre na minha vida financeira. Eu preciso de direcionamento do Espírito, não sei como fazer. Vem aqui na frente, deixa o Espírito ministrar sobre a sua vida. Eu quero convidar aqui na frente aquele irmão que está passando por dificuldade com seus filhos, na sua família. Preciso de direcionamento na minha família, não sei como fazer na minha família. Vem aqui à frente, deixa o Espírito ministrar sobre você, sobre a sua família. Eu preciso de direcionamento claro sobre o meu casamento. Eu preciso ouvir o que o Espírito tem para me dizer. Venha ao altar do Senhor, abra os ouvidos e o coração, deixa o Espírito ministrar sobre você para o seu casamento. Talvez seja outro tipo de necessidade, talvez uma causa que eu nem citei porque não consigo nem imaginar de tão difícil que é. Talvez seja realmente uma causa impossível, humanamente falando. Deus é Deus dos impossíveis. Não há nada que Ele não tenha poder suficiente para fazer com facilidade. Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Então, se você tem uma causa impossível, vem aqui à frente, vem ao altar do Senhor e diga: Espírito Santo de Deus, essa causa para mim é impossível, mas eu sei que se eu ouvir o Senhor vai me dar os comandos, vai me dar a direção e eu vou vencer, Senhor. Eu vou conquistar, eu vou conseguir. Coloca diante do altar do Senhor, coloca diante da presença de Jesus. Essa foi a orientação: ficar em Jerusalém. Espera receber do alto, espera receber poder, espera para ver o que eu vou fazer. Essa noite nós chegamos a esse lugar onde nós deixamos todas as outras coisas lá fora e dissemos: Espírito Santo de Deus, eu só vou conseguir vitória se ouvir o Senhor. Eu só vou conseguir vitória se ouvir os comandos do Senhor. E nessa noite eu silencio todas as outras coisas, todas as outras pessoas. Eu silencio todos os outros sentimentos e eu ouço o Espírito Santo falando comigo ao meu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Por toda a minha vida, glória a Jesus. ó Senhor, te louvarei. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Senhor. é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Aleluia, 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 aleluia. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todo poderoso, Tu das
nós entregamos a Ti cada irmão que veio ao Teu altar, Senhor. Ele veio dizer: Espírito Santo, eu preciso de um direcionamento claro do céu. Eu preciso que os tampões dos meus ouvidos caiam. Eu preciso decidir silenciar o meu coração, abandonar aquilo que me afasta da Tua voz. Eu preciso retornar ao lugar onde Tua voz é ouvida, Senhor, com clareza, meu Deus. Eu preciso ser direcionado pelo Teu Espírito. Pai, os irmãos vieram até o Teu altar, Senhor, entregar as Tuas causas aos Teus pés. O Senhor nos prometeu que não nos abandonaria. O Senhor nos prometeu que não precisaríamos estar ansiosos sobre coisa alguma, porque o Teu cuidado seria constante sobre nós. Nessa noite nós clamamos por esse cuidado. Nessa noite nós clamamos por cada causa apresentada ao Senhor. Nós cremos no que cantamos. Não há ferrolho, não há porta, não há culpa, não há doença, não há nada que possa resistir à noiva de Jesus, porque ela está revestida de autoridade do alto, porque ela está lavada no sangue do Cordeiro, porque ela é mais do que vitoriosa no Senhor. Pai, aumenta a fé de cada irmão que veio ao Teu altar essa noite, Senhor. Aumenta a fé, a esperança. Tira, ó Deus, tudo aquilo que os impede, tudo aquilo que nos impede de experimentar a plenitude de vida que há no Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera renovo sobre a Tua igreja. Libera renovo sobre as nossas forças, renovo sobre a nossa esperança. Libera renovo, Senhor. Só o Senhor pode renovar a noiva. Só o Senhor pode renovar a noiva. Nós dependemos desse renovo. Nós precisamos desse renovo. Troca as nossas vestes por vestes, Senhor, de batalha. Firma os nossos pés na Tua palavra e na Tua presença. Firma-nos, ó Deus, no lugar onde o Teu Espírito fala com a noiva todos os dias. Queremos ouvir o céu, queremos ouvir o céu, queremos ouvir o céu, Senhor. Nós declaramos vitória, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus.